Entretanto, o nevoeiro e a escuridão tornaram-se tão densos que andavam pessoas de um lado para o outro com archotes, oferecendo os seus préstimos para seguirem à frente das carruagens, iluminando-lhes o caminho. A antiga torre de uma igreja, cujo sino tosco e velho estava sempre a espiar Scrooge matreiramente através de uma janela gótica que havia na parede, tornou-se invisível e dava as horas e os quartos envolta nas nuvens, som que ecoava em trêmulas vibrações como se estivesse a bater os dentes lá no alto da sua cúpula gelada. O frio intensificou-se. Na rua principal, à esquina da praça, alguns operários que reparavam as condutas do gás tinham acendido uma enorme fogueira num braseiro à volta do qual se reuniram um grupo de homens e garotos esfarrapados que aqueciam as mãos e, extasiados, piscavam os olhos diante das chamas. No fontenário, agora abandonado, a água ao extravasar congelava tristemente e transformava-se num gelo misantropo. O brilho das lojas, onde os ramos e bagas de azevinho crepitavam ao calor das lanternas das montras, emprestavam um tom rosado às pálidas faces dos que por elas passavam. Os comerciantes de aves e os merceeiros ofereciam um belo espetáculo, uma ostentação gloriosa com a qual custava a crer estivessem associados atos tão prosaicos como a compra e a venda. O prefeito de Londres, no reduto da poderosa mansão, ordenou aos seus 50 cozinheiros e copeiros que se festejasse o Natal como ele devia ser festejado na residência de um prefeito de Londres. E até o humilde alfaiate, a quem ele multara em 5 shillings na segunda-feira anterior por andar embriagado e a fazer distúrbios pelas ruas, já preparava o pudim para o dia seguinte nas suas águas furtadas, enquanto a franzina da mulher mais o garoto saíam para irem comprar carne. O nevoeiro mais espesso, cada vez mais frio. Um frio cortante, penetrante, mordente. Se o bom do São Dunstan tivesse fustigado o nariz do espírito do mal com um tempo daqueles, em vez de usar as suas armas habituais, então é que teria conseguido os seus intentos. O proprietário de um jovem narizito trincado e roído pela avidez do frio, como ossos por cães, inclinou-se para o buraco da fechadura de Scrooge para o regalar com um cântico de Natal. Mas aos primeiros acordes de Deus o abençoe, alegre Senhor, que nada venha contrariá-lo, Scrooge pegou na régua com tal rapidez de movimentos que o cantor debandou aterrorizado, deixando o buraco da fechadura e entregue ao nevoeiro e à ainda mais calorosa geada. Chegou por fim a hora de fechar o escritório. De má vontade, Scrooge levantou-se do banco alto e, tacitamente, permitiu o mesmo ao ansioso empregado no cubículo, o qual, num segundo, apagou a vela e pôs o chapéu. «Quero o dia todo amanhã, suponho», disse-lhe Scrooge. «Se não houver inconveniente para o senhor, lá conveniente não é», redarguiu Scrooge. «Nem justo. Se lhe descontasse meia coroa por isso, aposto que se sentiria lesado». O amanuense sorriu debilmente. «E, no entanto, não me considera lesado a mim por lhe pagar o salário de um dia que não trabalha». O amanuense observou que era apenas uma vez por ano. «Fraca desculpa para roubar a bolsa de um homem todos os 25 de dezembro», ripostou Scrooge, abotoando o sobretudo até acima. «Mas suponho que devo dar-lhe o dia todo. Esteja aqui mais cedo depois de amanhã». O amanuense prometeu que o faria e Scrooge saiu a resmungar. O escritório foi fechado num ápice e o amanuense, com as compridas pontas do cascol branco a balançarem abaixo da cintura, pois não tinha meios para comprar um sobretudo, deslizou 20 vezes no gelo da encosta de Cornhill, atrás de uma fila de rapazes para assim festejar a véspera de Natal, e depois correu para casa em Camden Town, o mais depressa que pôde para ir jogar à cabra cega. Scrooge engoliu o seu melancólico jantar na melancólica taberna do costume, e depois de ler todos os jornais e de se entreter o resto do serão a verificar a sua conta bancária, foi para casa deitar-se. Vivia nuns aposentos que outrora haviam pertencido ao seu falecido sócio, num sombrio conjunto de divisões num edifício lúgubre, sobranceiro a um pátio onde destoava de tal maneira que uma pessoa se punha logo a imaginar que a casa para lá teria fugido quando era nova a brincar às escondidas com outras e que depois se esquecera como de lá se saía. Era agora muito velha e sinistra, pois além de Scrooge não vivia lá mais ninguém, estando as outras divisões alugadas para escritórios. O pátio estava tão escuro que mesmo Scrooge, que lhe conhecia todos os recantos, se viu obrigado a avançar às apalpadelas.
O nevoeiro e o gelo envolviam de tal forma o velho e negro portal que até parecia que o gênio do tempo se sentara em triste meditação na soleira. Ora, a verdade é que não havia nada de especial no batente, à exceção do seu tamanho. Também é verdade que Scrooge o via todos os dias de manhã e à noite desde que ali morava. E também que era dotado com tão pouco daquilo a que se chama imaginação como qualquer indivíduo na City de Londres, incluindo mesmo, ousado será dizê-lo, empresas, governantes e grêmios. Não esqueçamos também que Scrooge não dedicara um único pensamento a Marley desde que referira nessa tarde a morte do sócio há 7 anos. E agora que alguém me explique, se for capaz, como é que Scrooge, com a chave metida na fechadura, viu no batente, sem este sofrer qualquer transformação, não um batente, mas sim o rosto de Marley. Não era um vulto indistinto, como todos os outros objetos do pátio, mas algo envolto num triste clarão, como se fosse uma lagosta estragada no interior escuro de uma adega. Não tinha uma expressão irada ou feroz, olhando para Scrooge como Marley costumava fazer, com uns óculos espectrais empoleirados na sua espectral testa, os cabelos curiosamente despenteados como se pela ação do vento ou de um bafo quente, e embora os olhos estivessem bem abertos, mantinham-se perfeitamente imóveis. O que mais a palidez o tornava horrível. Mas o seu horror parecia fazer parte, não obstante o rosto e um impossível controlo da sua própria expressão. Enquanto Scrooge observava fixamente esse fenómeno, ele transformou-se outra vez num batente. Dizer que ele não ficou assustado ou que não sentia no sangue uma impressão horrível que não experimentava desde a infância seria mentir. Mas tornou a apertar a chave na mão, deu-lhe a volta com toda a firmeza, entrou e acendeu a vela. Fez então uma pausa. No momento de hesitação, antes de fechar a porta e à cautela, olhou primeiro para trás dela como se estivesse à espera de ver de novo aterrorizado pela visão do rabicho de Marley a sobressair no vestíbulo. Mas não estava nada atrás da porta, tirando os parafusos e as porcas que fixavam o batente e por isso, fechou-a estrondosamente. O estrondo ressoou pela casa como um trovão. Era como se cada sala de andar de cima e cada túnel da adega do comerciante de vinhos lá embaixo possuísse a sua própria cadência de ecos. Scrooge não era o homem para se assustar com ecos e por isso trancou a porta, atravessou o vestíbulo e subiu as escadas, mas devagar, equilibrando a vela na mão. É costume dizer-se que numa bela escadaria antiga se pode fazer passar uma carruagem de 3 parelhas ou deitar por terra uma má lei do Parlamento recém-aprovada. Mas o que eu quero dizer é que naquelas escadas poderia subir à vontade um carro fúnebre, mesmo atravessado com os varais para a parede e a porta para o corrimão, pois havia largura suficiente para isso e ainda sobrava espaço. Talvez fosse esse o motivo porque Scrooge julgou lobrigar um carro fúnebre a andar nas trevas à sua frente. Nem meia dúzia de candeeiros a gás da rua chegaria para iluminar convenientemente o vestíbulo, pelo que já fazem uma ideia do quão escuro estava o local. Scrooge subia as escadas sem se importar minimamente com isso, pois a escuridão era barata, de facto, que lhe agradava. Mas, antes de fechar a pesada porta, deu uma vista de olhos pelos seus aposentos para ver se estava tudo em ordem. Motivo para o fazer, bastava-lhe a nítida recordação do rosto que vira ainda há pouco. Sala de estar, quarto de cama, quarto de arrumações. Estava tudo como devia estar. Ninguém debaixo da mesa nem debaixo do sofá. Um lume fraco na lareira, colher e tigela à mão e a pequena caçarola das papas de aveia, Scrooge e estava constipado. Junto à grade de proteção da lareira. Ninguém debaixo da cama, ninguém dentro do roupeiro, ninguém dentro do seu roupão pendurado em posição suspeita de encontro à parede. Quarto de arrumações, na mesma. O velho guarda-fogo, sapatos velhos, 2 cestas de pesca, bacia de lavar, um tripé e um atiçador. Dando-se por satisfeito, fechou a porta e deu a volta à chave. 2 voltas, o que não era costume seu. Assim, precavido contra qualquer surpresa, tirou a gravata, vestiu o roupão, calçou os chinelos e pôs o barrete de dormir. Depois, sentou-se diante da lareira para comer as papas. Era, na verdade, um lume muito fraco, de pouco valendo em noite tão fria.
Viu-se obrigado a sentar-se junto às brasas e a inclinar-se para a frente para de tão reduzido braseiro conseguir obter a mínima sensação de calor. A lareira era velha, construída há muito tempo por um comerciante holandês e revestida a toda a volta de curiosos azulejos holandeses pintados com reproduções de passagens das escrituras. Havia Caíns e Abéis, filhas de faraós, rainhas de Sabá, angélicos mensageiros descendo das alturas em cima de nuvens que pareciam colchões de penas, Abrãos, Baltazares, apóstolos partindo para o mar em frágeis batéis, centenas de figuras para lhe captarem os pensamentos, e, no entanto, era o rosto de Marley, morto há 7 anos, que lhe aparecia como a vara do profeta, para todo o resto se sobrepor. Se cada um dos polidos azulejos estivesse em branco dotado de poderes para reproduzir na sua superfície uma imagem a partir dos desconjuntados pensamentos de Scrooge, haveria em todos eles uma cópia da cara do velho Marley. "Tolices!" exclamou Scrooge, e pôs-se a andar de um lado para o outro. Após algumas voltas, tornou a sentar-se. Ao encostar a cabeça nas costas da cadeira, o olhar foi pousar-se casualmente numa campainha. Uma campainha que já não era usada e que, pendurada naquela divisão, comunicava por qualquer motivo há muito esquecido com uma saleta do último andar do edifício. Foi com espanto e com inexplicável e estranho temor que, ao olhar para lá, viu a campainha a balouçar. De início, balouçava tão suavemente que mal se ouvia, mas não tardou que começasse a tocar bem alto no que foi imitada por todas as campainhas da casa. Aquilo teria durado 30 segundos, 1 minuto até, mas pareceu 1 hora. As campainhas pararam tal como haviam começado, todas ao mesmo tempo. Seguiu-se-lhes um som metálico lá de baixo, como se alguém estivesse a arrastar uma corrente pesada por cima dos tonéis na adega do comerciante de vinhos. Scrooge recordou-se então de ter ouvido dizer que os fantasmas nas casas assombradas arrastavam correntes. A porta da adega abriu-se com um grande estrondo e, nessa altura, Scrooge ouviu o barulho com mais intensidade nos pisos inferiores. Depois, pelas escadas acima, até se dirigir para a sua porta. "Só tolices!" exclamou. "Não acredito nisso!" Mudou-se-lhe, porém, a cor do rosto quando, sem se deter, a coisa atravessou a pesada porta e surgiu dentro do quarto mesmo diante dos seus olhos. À sua entrada, a chama mortiça avivou-se, como que a gritar: "Eu conheço! É o fantasma do Marley!" e desfaleceu novamente.